Fluminense 1, Vitória 0, 3 pontos que o Fluminense volta lá de Salvador e vitória importantíssima para o momento do campeonato, vitória importantíssima para o momento que o Fluminense estava vivendo, porque a gente pode de novo voltar a olhar para a parte de cima da tabela e não se desesperar com possível aproximação de um Z4. Mas a atuação tem muitas coisas para a gente falar. Claro que o mais importante sempre é a vitória. Esses 3 pontos vieram. Então roda a vinheta. Vamos falar com um pouco mais de calma dessa vitória do Fluminense de 1-0, mas temos coisas para conversar. Antes de começar, eu vou pedir para você, se inscreve no canal, por favor. Se você já é inscrito, deixa o like, que ajuda muito, tá? Compartilha nas redes sociais, compartilha no grupo de WhatsApp, que também ajuda muito a gente continuar fazendo esse trabalho aqui no canal Gol de Barriga. Renato escala, o mais importante, a gente ganhou o jogo, tá? Isso é o principal, que a gente tem que deixar isso bem claro, que é o que a gente precisava nesse momento. Renato escala o time misto, e aí é uma escalação que não tem muito o que reclamar, no meu ponto de vista, né? É uma escalação onde ele viaja com alguns jogadores, mas joga de jogadores titular. A gente pode botar o Guga titular e joga o Fábio, né? Claramente. O Hércules é titular, o Canóbio, o Serna. Ele bota alguns jogadores titulares que faz uma diferença em campo. Ele não abre mão da partida como ele abriu mão da partida como contra o Corinthians. E aí o jogo se desenha ali no Barradão, Fluminense trocando o árbitro. Olha, a gente lembrar que é um árbitro muito ruim, é um árbitro horroroso, o Candansan. Ele inverte falta o tempo inteiro e erra cartão. E o Dudu, que é o recordista de cartão amarelo pela Vitória, toma um cartão amarelo de um pisão no Lima com 30 segundos e é expulso aos 28 minutos, com uma falta assim, que é inquestionável esse cartão, o segundo cartão amarelo dele. E aí, vale lembrar que nesse momento o Fluminense pressiona um pouco mais e aí consegue fazer o primeiro gol num chute do Hércules ali da entrada da área pela esquerda. É um belo golaço do Hércules, merecido esse gol, que vem jogando bem o Hércules ali na dupla, fazendo a dupla com o Martinelli, que hoje não estava jogando, né? E aí o Fluminense dá alguns moles, toma um ataque, tem uma bola que o próprio Hércules se desliga ali e a gente toma um contra-ataque e o Eric coloca a bola na trave. O Vitória podia ter empatado com um jogador a menos essa partida. E aí o Fluminense se complica, o Renato ele enxerga que o Candansan está querendo compensar, tira o Serna, que já tinha um cartão amarelo, só que ele não contava, aí entra o Lavega e Lescano, que a gente vai falar de Lavega e Lescano jogando, né, que assim, curiosidade, né, no estádio chamado Barradão entra Lavega e Lescano. Eu falei essa piada algumas vezes, mas é uma loucura que não entravam desde maio, não jogavam os dois, né? E aí, só que ele não esperava que o Igor Rabelo ia tomar 2 amarelos, né? O primeiro, na conta do Ignacio, que deu uma pichotada e ele, para compensar, o Igor Rabelo deu um carrinho e tomou um amarelo. E depois, no lance onde o Renato Kaiser joga o corpo para cima do Ignacio, o rosto dele bate no braço do Igor Rabelo, ele toma o segundo amarelo. Assim, é um erro absurdo que complica o jogo pra gente. Mas chega o intervalo, o Renato mexe no time e ele tira o Lescano, que tinha entrado, e coloca o Manuel. E aí, para mim, é um erro do Renato que não faz muito sentido. Ele tem a oportunidade ali, e vocês sabem o quanto eu gosto do Germancano, tá aqui no meu cenário, mas assim, não era jogo pro Germancano com 1 a menos. Pra gente com 1 a menos não, né? Com 10 contra 10. Precisaria de mais velocidade, ele precisava ganhar o meio de campo. Era para ter deixado o Lescano e ter tirado o Germancano. E ficado com o Lavega e o Canóbio para correr e conseguir matar o jogo no contra-ataque. E a gente fica com um jogador a menos no meio de campo e sofre muito por causa disso. Cano não consegue jogar bem, até no primeiro tempo acertou uma bola na trave, mas não consegue jogar bem. E vou te falar, o segundo tempo não é nem culpa do Cano, não era jogo para ele. É erro do Renato, ele é questionado, ele até explica o motivo, mas para mim não faz sentido. É um erro do Renato Gaúcho. E aí, hoje é um jogo que eu quero muito falar de atuações individuais, assim, né? Acho que vale a gente citar todo mundo. O Guga não faz uma partida ruim, o Guga, e é o que eu falei o tempo inteiro da renovação, da polêmica e renovação do Guga. Se não existisse o Fidelis, acho o Guga ok. Mas é um ok, ponto. Não vale o risco de perder o Fidelis, já vou falar disso, por causa do futebol que o Guga apresenta. Na zaga, a gente tem Igor Rabelo e Ignacio, os dois mal. Assim, vai lembrar que o Igor Rabelo perdeu saída de bola, perdendo ali, dormindo, quase perdendo a bola. Ignacio realmente na reta final dá muita rebatida, consegue tirar muita bola da área, mas falha em lances cruciais ali o Ignacio. E Manuel, vou te falar, é até o menos ruim entre eles, que a diretoria não ouça, porque é o único ali que não renovou o contrato, espero que não renove, né? Mas essa foi a atuação da zaga. Na esquerda, Fuentes, uma outra partida
até melhor do que a última que ele joga contra o Corinthians, mas uma partida abaixo também. Agora precisamos falar de Hércules e Otávio. O Hércules joga muito bem, para mim tem uma participação muito boa no jogo. Quando ele tira ele, o Renato tira ele, o Fluminense sente muito. E Otávio, assim, partidaça do Otávio para mim. Fazendo o jogo rodar no entorno dele, ajudando a marcar, participando muito ali do meio de campo, ocupando espaço. Para mim, uma ótima partida do Otávio. Fico surpreso de forma positiva com a atuação do Otávio. Lima jogou muito pouco, eu não consigo atuar muito, a atuação bem água com salsicha do Lima ali, mas participa ali do primeiro amarelo do Dudu no começo do jogo, né? Kevin Serna, mais uma atuação do Kevin Serna ruim, uma sequência, isso me preocupa, até porque não é jogo para ele contra o Lanús, que vai ficar recuado. E meu medo é que o Soteldo não viajou, o Renato inventar de colocar o Soteldo. A gente vai falar do Soteldo também. Do outro lado, o Canóbio, partidaça do Canóbio, tá? Perde um gol realmente dentro da área, falha numa marcação ali com o Renato Kaiser, que para mim não era ele que tinha que estar marcando o centroavante, mas corre o jogo inteiro. Cara, assim, ele corre por 2 jogadores. O Canóbio é essencial em jogos como hoje, e para mim vem fazendo uma boa temporada o Canóbio no Fluminense. E Germancano eu já avaliei, né? Acho que quando estava 11 contra 11, coloca uma bola na trave, depois não era para ele estar em campo mais, que não faz sentido. Sobre os jogadores que entraram, Lescano eu acho que deu para ver que tem um pouco de técnica, mas ficou muito pouco, ainda é azarado, né? 5 meses em campo, quando ele entra, ele sai, fica 15 minutos e é obrigado a sair. Obrigado não, que para mim ele tinha que ter ficado em campo e te tirado do cano. E o Lavega, que assim, para mim, taticamente fez uma boa partida, mostra que tem futebol para jogar, não é para ser escanteado como o Renato tem escanteado ele, e no final quase faz um golaço, mas é anulado, um chute ali pela esquerda, que é sacanagem, mas estava um pouco impedido, aí faltou um pouco de maturidade dele, de sair um pouco antes ali, quando o Canóbio briga na bola no alto, ele sai um pouco na frente e fica impedido. Manuel, assim, uma atuação honesta, até tem uma falha ali que o Ignacio falha junto com ele depois, mas uma atuação honesta do Manuel. Quem entra mais, estou esquecendo um jogador que entrou, Bernal, acho que depois da atuação que ele faz contra o Lanús, que é a pior do Bernal, uma atuação ok também, e a gente precisa falar de Fidelis. Quinta partida dele, mais uma partida boa, mais uma partida pegando a bola e buscando o ataque, mais uma partida chegando, finalizando, mais uma partida sendo o desafogo do Fluminense pelo lado direito quando entra. Esse moleque tem 18 anos. Assim, eu acabo o jogo, para quem viu o pós-jogo do Jornada, eu entro num tom muito acima. Porque essa situação do Fidelis me irrita muito no Fluminense. E assim, quem está acostumado a ver jogo comigo, eu sou zero um cara explosivo vendo o jogo, não fico nervoso gritando. Cara, a atuação boa do Fidelis fazia eu ficar andando aqui em casa igual um maluco de um lado para o outro. Ficar revoltado. Porque assim, o Fluminense vai colocar esse moleque como terceira opção no ano que vem. É uma renovação sem sentido do Guga. É uma renovação ruim. Desculpa, mas o empresário do Fidelis tem o direito total de sair oferecendo o Fidelis no mercado. Oferece pro Shakhtar, pro Ótimo, isso se não oferecer no mercado aqui dentro do Brasil. Não fez sentido nenhum essa renovação. E eu sei que você vai pensar, você nem todo mundo, eu acho que a maioria tá comigo nessa. Mas uma galera vai dizer assim, mas dá para botar o Guga como terceiro reserva. Vocês acham realmente que a gente renovou com o Guga por 4 anos para ele ser terceiro reserva? Vocês acham que o Samuel Xavier não vai jogar ano que vem? Então, assim, é um absurdo que o Fidelis continue jogando muito para deixar escancarado a cagada que é essa renovação do Guga e o que esse moleque tem que ter espaço. Esse moleque é bola, esse moleque tem 18 anos e não tá sentindo. Tá botando essa camisa e tá jogando tranquilamente. O moleque tá fazendo, são 5 jogos, a gente não tem um ai para falar dele, a não ser de elogios. Então é um puta jogador e me irrita muito ele não tá jogando. De resto, precisa falar do Soteldo, né? Vamos de novo na novelinha? Contrato Soteldo, vamos resumir? Contrato Soteldo pro Mundial, vem machucado, a gente faz um ótimo Mundial. Estreia contra o Chelsea, a gente perde. Joga contra São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, a gente perde. E aí se machuca contra o Inter, a gente ganha. Aí fica 6 jogos sem perder. Filha da mãe volta contra o Red Bull, a gente perde. Aí joga contra Santos e Bahia, a gente perde. Aí no Bahia na volta ele não consegue voltar a tempo da seleção, a gente ganha. Aí ele volta, a gente volta a perder contra o Lanús e no jogo anterior contra o Corinthians. E hoje ele não vai a campo, o que acontece, gente? Ele ganha. E o Renato vai me inventar de... E eu não tô falando sobre azar ou sorte não, mas é muito azarado também. Mas é futebol, não tem futebol. Então, mas eu quero ver os comentários de vocês, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima, tá bom? Ô, Lucas, eu não sei onde é que você vai encaixar isso aqui, mas quando eu acabei de gravar o pós-jogo, estava eu pensando aqui, eu não falei do Fábio. E é uma atuação do Fábio que segura 1-0 pra gente. Se não fosse o Fábio no gol, se a gente tivesse conseguido contratar o Lucas Arcanjo, que a gente tentou no começo da temporada,
a gente não tinha conseguido os 3 pontos hoje. Então, mais 3 pontos num cara que tem 44 anos e faz 45 mês que vem. O Fábio é um monstro e é um privilégio a gente ver o Fábio usando essa camisa e encerrando a carreira no Fluminense. É um monstro e hoje mais uma bela atuação dele. Agora encaixe isso aí no vídeo.